Boa noite! Seja bem-vindo à nossa nova experiência de quartas online. Nós estamos aqui com esse novo formato, preparamos tudo com muito carinho e esperamos que você goste. Isso mesmo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e curtir e compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem. É verdade, galera. Essa questão do compartilhamento é muito importante para que o nosso canal cresça e tome uma proporção muito maior. E não só o nosso canal do YouTube, né? Tem um QR Code aqui e que você pode também estar seguindo as nossas páginas no Facebook e no Instagram. Isso mesmo, agora vamos para a oração. Amém, glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por aquilo que o Senhor também irá fazer. Pai, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia e agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para te adorar, te exaltar e glorificar o teu santo nome. Que o Senhor possa realmente, através do louvor, falar com as nossas vidas, através da palavra, falar aos nossos corações. Que o Senhor flua através de tudo o que for acontecer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora fiquem com o louvor. Bom pra mim, nada que eu faça vai mudar. És bom pra mim, mesmo que eu não mereça. No vale da sombra da morte, estás comigo e não me deixarás. Se eu passar pelo fogo, sei que a tua mão me guardará. Meu Deus, outro igual a ti não há. Meu Deus, outro nunca haverá. Meu Deus, tu és o autor da minha fé. Meu Deus, outro igual a ti não há. Meu Deus, outro nunca haverá. Meu Deus, tu és o autor da minha fé. No vale da sombra da morte, estás comigo e não me deixarás. Passar pelo fogo, sei que a tua mão me guardará. Meu Deus, outro igual a ti não há. Meu Deus, outro nunca haverá. Meu Deus, tu és o autor da minha fé. Meu Deus, outro igual a ti não há. Meu Deus, outro nunca haverá. Meu Deus, tu és o autor da minha fé.
Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, igreja do Senhor. Vamos falar agora de oferta. Queridos, eu quero compartilhar um texto que está no livro de Jó, capítulo 1. Eu vou ler 2 versículos. O versículo 8 que diz assim: Então o Senhor perguntou: Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantenha afastado do mal. Versículo 9. Satanás respondeu: É verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Eu vou ler o 10 também, que diz assim: Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família, de seus bens, e o abençoaste em tudo o que ele faz. Olha só que palavra tremenda. Querido, eu quero trazer aqui uma breve reflexão sobre esse texto. Primeiro é que a nossa vida está sendo observada pelo mundo espiritual. Quando Deus faz a pergunta, não é porque ele não sabia. Ele sabia e também sabia que Satanás tinha conhecimento da vida de Jó, mas é para que eu e você tenha consciência disso. Satanás, é claro que ele observa a vida das pessoas, e quando ele faz pergunta, quando Deus pergunta sobre Jó e fala que ele é um homem íntegro, que ele é reto, que ele é temente ao Senhor, Satanás argumenta que é verdade, mas ele só é tudo isso porque o Senhor colocou um muro ao redor de Jó, da família dele, dos bens dele, e que o Senhor tem abençoado a vida dele. Queridos, existe um muro de proteção em volta da sua família, da minha família. Existe um muro de proteção em volta dos nossos bens. E uma coisa que fica claro aí: é o Senhor quem enriquece, é o Senhor quem abençoa. Tudo que somos, tudo que temos vem do Senhor. Agora, a pergunta para finalizar: o inimigo aqui, ele está doido para entrar na vida de Jó, mas ele não conseguia porque tinha um muro, e é o Senhor quem dá a autorização. Por que ele não conseguia? Porque o muro é um muro que foi construído com base na relação de fidelidade de Jó com Deus. Todo aquele que é fiel, todo aquele que se relaciona bem com o Senhor, todo aquele que é temente ao Senhor, esse muro, ele é erguido e ele protege. Então, querido, fica aqui o ensinamento: seja fiel, não deixe o inimigo encontrar brecha nesse muro, não deixe ele entrar e destruir a sua casa, a sua família, os seus bens, a sua paz, a tua alegria. Mantenha fidelidade com o Senhor, mantenha-se fiel ao Senhor e goze dessa proteção, querido. Que Deus abençoe a sua vida e continue com a palavra que vai vir agora aí. Continue sendo edificado. Querido, compartilhe esse link. Esse tem sido uma maravilhosa experiência, as quartas online. Que Deus abençoe poderosamente. Vamos orar. Senhor Deus, eu oro a Ti, Senhor, te agradecendo por esse texto, meu Deus, por esse ensinamento, pela vida de cada pessoa que tem sido fiel dizimista, que tem sido fiel colaborador, que tem sido fiel nas suas ofertas, meu Pai. Que esse muro seja erguido e que ali dentro a Tua proteção seja exercida na vida de cada um deles, para a glória do Teu nome. Amém. Graça e paz. Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez aqui felizes, contentes para mais uma noite de pregação, de ministração da palavra de Deus. Sem mais delongas, eu quero falar sobre uma palavra que Deus já falou no meu coração há muito tempo atrás, e Ele tem trazido à memória novamente nesses dias sobre essa palavra, e eu quero compartilhar sobre ela com vocês. Está em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. É uma passagem muito conhecida e nós vamos refletir sobre ela nessa noite. Versículo 46:
e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém. Só até aqui, e eu quero fazer mais uma oração nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos se você puder comigo. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, te agradecemos, ó Pai Deus Santo, pelo louvor, pela sua graça derramada sobre as nossas vidas, e pedimos, ó Deus, mais uma vez que o Senhor venha falar aos nossos corações, que essa palavra, ó Pai Deus Santo, não seja a palavra minha, mas seja a palavra que o Senhor possa estar trazendo a misericórdia e ministrando no coração dos nossos irmãos, que cada um, Deus, possa entendê-la, Pai, no momento que ele está passando, que a gente possa absorver o que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui é um texto bem claro. Parecia que Jesus não estava só de passagem por aquela cidade, porque logo no versículo 46 diz: Jesus entrou naquela cidade e na sequência ele já estava saindo. É exatamente isso que está explicando ali. Então Jesus não teve, ou pelo menos o texto não traz, que ele não teve tanta coisa a se fazer dentro da cidade, mas na saída a palavra de Deus nos traz que os discípulos estavam com ele e uma grande multidão também estava com ele. E de cara aqui eu já começo a entender que o texto ele classifica dois grupos de pessoas: os discípulos e a multidão. E eu quero já trazer algo no coração ali, que conta essa palavra, que nos diz ela, que no ponto é que alguns são discípulos, estão seguindo Jesus, e outros são multidão. Os discípulos é aquele que segue os passos. Discípulo quer dizer aquele que segue o passo do mestre. E a multidão é só aquelas pessoas que seguem a Jesus enquanto é conivente, enquanto tem pão para ser distribuído, enquanto tem a cura, enquanto tem a bênção, enquanto tem uma boa palavra. Mas quando chega a dureza, a palavra dura, a palavra de repreensão, a palavra que te faz repensar os seus atos, aí a multidão se dispersa. Como a própria palavra diz, quando Jesus começou a endurecer o seu sermão, toda a multidão se foi e só ficaram com ele os discípulos. Então essa já é a diferença entre a multidão e os discípulos. Aquele que fica com Jesus, aquele que permanece com Jesus, aquele que segue os passos é discípulo. Mas aquele que está com Jesus só por conta da bênção, da graça, acaba virando multidão. Então pense, já começa a refletir nesse ponto, que há essa diferença entre discípulos e multidão. Mais uma coisa que eu vejo ali no texto, mesmo, olha só, é muito diferente essa passagem na Bíblia, porque muitas vezes Jesus está em algum lugar, ou ele está passando, as pessoas trazem doentes até ele, trazem pessoas enfermas, trazem pessoas paralíticas, com toda sorte de todas as coisas ali, trazem para ele. Nessa situação exatamente específica, que fala de discípulos, fala de multidão, mas fala que tinha um cego na beira do caminho, e ninguém levou ele até Jesus, ninguém intercedeu por ele, mesmo ali tendo discípulos. Os discípulos, eles deixaram passar uma pessoa que tinha necessidade. E se não fosse o próprio Bartimeu gritando ali e pedindo atenção, chamando atenção, os discípulos ou a mesma multidão não tinha levado ele até Jesus. Então, se ele não tivesse despertado e gritado, falado por si mesmo, as outras pessoas, os próprios discípulos,
não tinham visto eles. E isso é uma lição para nós, irmãos. Muitas das vezes nós, como discípulos de Jesus, nós não vemos a necessidade das pessoas, mesmo passando por elas. Mesmo aquele homem ali, aquele mendigo, ele estava sentado na beira do caminho, todos estavam passando por ali, mas ninguém olhou para ele e falou assim: eu vou pegar este aqui e vou levar ele até Jesus, porque ele precisa. Nós, como discípulos de Cristo, às vezes deixamos passar pessoas necessitadas da bênção, necessitadas de uma palavra de vitória, necessitadas de uma revelação, de uma palavra de amor, uma palavra de encorajamento para as pessoas. A gente deixa passar, mesmo sendo discípulo de Jesus. E o texto continua dizendo que, identificando aquele homem, o texto fala que ele era cego, mendigo, ele era filho de Timeu. E é difícil quando o texto, muitas vezes na Bíblia, poucas vezes, perdão, na Bíblia, traz esse texto dizendo que traz um texto dizendo que ele tinha um pai, dizendo quem era o pai, identificando as pessoas perto dele ali, e esse foi um caso. Ali fala que ele era Bartimeu, filho de Timeu. Então, isso nos traz identidade, isso nos quer dizer para nós sobre identidade. E o texto, quando fala sobre Timeu, eu fui pesquisar sobre qual é o nome de Timeu, e é algo interessante, porque quando a gente tem filhos, a gente escolhe um nome para os nossos filhos que tenha significado, né? Alice significa a verdadeira, e foi uma das boas, dos bons significados que nós escolhemos esse nome para ela, Alice. E então, nesse mesmo sentido aqui, eu acho que Timeu, ele tendo um nome com um significado muito forte. Timeu significa alguém muito honrado, e Bartimeu significa filho de alguém muito honrado. Então aquele filho ali, aquele homem, Bartimeu, ele tinha um pai. É isso que o texto está nos dizendo, que Bartimeu tinha um pai, e ele identifica quem é aquele pai. Então, para nós, o que isso fala nos nossos dias? O que isso fala para nós? Que nós também temos um pai, que nós também temos um nome determinado pelo nosso pai. E eu já quero te dar essa palavra, uma palavra de vitória, que você, meu irmão, você é mais que vencedor, e você tem um pai chamado Deus. Um pai chamado Deus. Bartimeu é filho de alguém muito honrado, e eu e você somos este filho de alguém muito honrado. E muitas das vezes eu olho para mim mesmo e eu falo: meu Deus, eu sou Bartimeu. Eu sou Bartimeu não por conta do nome, não por conta do pai, mas eu sou alguém que tem um pai no céu. Eu sou alguém identificado, porém, muitas das vezes eu estou numa situação ruim, eu estou numa situação difícil. Como nesses dias de pandemia, é muito fácil encontrar alguém com uma situação ruim, é muito fácil encontrar alguém numa situação difícil e sem esperança, e até mesmo por conta da situação ter tirado alguma coisa de você, ter tirado a sua vontade de vencer, a sua visão. Porque Bartimeu, o texto nos diz que ele estava cego. O texto diz que ele estava cego e mendigando. Mas ele também diz que ele tinha um pai. E mesmo a gente às vezes tendo um pai, sabendo que tem um pai no céu, a gente está em dificuldade, a gente está de uma maneira igual Bartimeu aqui, sentado no meio do caminho, sentado no meio do caminho, de uma maneira que não foi a idealização do pai. Mas várias coisas podem ter levado aquele rapaz até ali. A história, e alguns historiadores dizem muita coisa. Eu não quero me atentar nisso, eu quero atentar só o que estava aqui na palavra mesmo. E porque quando ele fala que estava cego e mendigo, ele estava ali por alguma situação. Alguma situação deixou ele naquele lugar ali.
Alguém que recebe o nome de filho de alguém muito honrado não deveria estar ali, não deveria estar naquela maneira, não deveria estar mendigando, não deveria estar no meio do caminho, não deveria ter desistido, não deveria ter parado, não deveria ter deixado de sonhar, não deveria ter deixado de enxergar. Por isso que às vezes eu falo que eu sou Bartimeu, porque várias vezes, meus irmãos, a situação vem, a dificuldade vem, ou uma palavra vem, não precisa ser uma grande coisa não, pode ser uma palavra, e já me dá vontade de desistir, já me dá uma vontade de ficar no meio do caminho, já me dá vontade de não concluir essas coisas, e eu às vezes fico nessa. Irmãos, eu já disse isso muitas vezes, eu tenho uma grande vontade de desistir das coisas, eu tenho uma grande vontade de desistir, e quando eu olho para esse texto, eu me identifico com Bartimeu. Sabe, eu recebi um nome, eu fui acolhido na família de Deus, e agora eu tenho um pai celestial, mas mesmo assim, às vezes eu fico no meio do caminho, às vezes eu paro com os meus projetos, às vezes eu paro de sonhar, às vezes eu fico olhando para trás com saudosismo e desejo, que pena, já aconteceu isso, antes eu tinha essa vontade, antes eu tinha esse desejo, mas e agora? Agora eu estou igual o Bartimeu, no meio do caminho, no meio do caminho. Mas olha só, o texto não para por aí. Ele diz que Bartimeu, ele começou a gritar. Ele ficou sabendo que Jesus estava passando por ali e ele começou a gritar. Aquele homem não tinha um dos sentidos, ele não tinha a visão, mas algo falava para ele gritar, algo falava para ele clamar pela misericórdia de Deus, clamar pela misericórdia de Jesus. Olha isso, irmãos. Às vezes nos falta um sentido, às vezes nos falta algo, às vezes nos falta da maneira que a gente olha, às vezes nos falta a bênção, às vezes nos está faltando a visão, às vezes nos está faltando a misericórdia, às vezes nos está faltando a própria bênção de Deus, às vezes nos está faltando algo. Mas dentro de nós ainda tem algo dizendo, clama a Jesus, como Bartimeu fez. Ele não tinha mais um sentido, ele não tinha mais a visão, mas ele ainda clamava pela misericórdia. Se você nessa noite, meu irmão, está entendendo que na sua vida falta alguma coisa, está faltando a visão da bênção, a visão da vitória, a visão da prosperidade, a visão de um futuro próspero, um futuro de bênção que o Senhor te chamou. Às vezes, meu irmão, você está se sentindo como Bartimeu, desistiu e está no meio do caminho. Mas há uma palavra de bênção para você, meu irmão, mesmo que te falte algo, mesmo que esteja faltando uma visão. Há uma palavra em Isaías que diz assim, que você ouvirá uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho. Essa voz, meu irmão, é o Espírito Santo. E mesmo que esteja te faltando algo nessa noite, que esteja te faltando emprego, esteja te faltando alimento, eu peço, meu irmão, que você faça igual o Bartimeu, que você clame por Jesus, porque a sequência é Jesus te chamando, irmão, é Jesus te chamando para ter uma conversa com você. Então não desista de clamar, mesmo que você não tenha mais a visão, mesmo que você não esteja mais enxergando, mesmo que talvez você não tenha motivos, irmãos, continue a clamar pelo Senhor, em nome de Jesus. Então, quando ele começou a fazer um grande escândalo ali, chamando a atenção, alguns mandaram ele parar. A gente conhece essa palavra há bastante tempo. Alguns mandaram ele parar, mandaram ele, ei, fica quieto, não, para com isso. Talvez possam querer te mandar parar também, irmão. Às vezes possam, talvez pessoas de perto falam assim, ei, não continua não, ei, você só é um mendigo, ei, você só é um cego, para de gritar, para de incomodar. Às vezes para algumas pessoas nós somos incômodos, mas eu quero te dizer que Jesus parou e chamou aquele mendigo, parou e chamou aquele cego, parou e chamou o Bartimeu. E olha só, vem o pedido. Jesus chama ele, as pessoas que agora estavam falando, ei,
fica quieto. Agora eu falei, tem bom ânimo. Agora a conversa mudou, porque Jesus decretou algo sobre a vida daquele homem. Jesus falou, ei, vem. Aí chamaram ele, trouxeram até Jesus. Você sabe, ele veio, primeiro ele lançou a capa, que é algo que identificava ele como cego, como mendigo, algo que já classificava ele. Ele falou assim, olha, esse aqui é o meu passado, e já jogou fora, e foi até Jesus. E quando ele chega até Jesus, Jesus fala para ele assim, o que você quer que eu te faça? E ele tem um pedido. Qual é o pedido que ele faz? Ele fala assim, olha, que eu torne a ver. Na versão revista e corrigida, revista atualizada, ela fala torne a ver. Nas outras versões fala para que ele enxergue. Então só tem essa pequena diferença aí. E mesmo que seja uma diferença na tradução, quando eu li esse texto pela primeira vez, o Espírito Santo falou algo no meu coração. Ele falou assim, Andres, o que você precisa voltar a enxergar? O que você precisa voltar a enxergar, Andres? E eu sempre tenho me perguntado isso durante toda a minha vida cristã. Eu falei assim, o que eu preciso voltar a enxergar? O que por uma palavra que alguém soltou eu desanimei e parei no meio do caminho? O que por algo que me falaram eu não paralisei um sonho? O que por algo que me disseram, o que eu ouvi dizer, não me deixou no meio do caminho? O que uma situação, um desemprego não fez e me deixou no meio do caminho? O que? O Espírito Santo tem me perguntado sempre isso. Ele fala assim, olha, o que você precisa voltar a enxergar? Voltar a enxergar, irmão. E eu quero te repassar essa mesma pergunta nessa noite. O que você precisa voltar a enxergar? O que você precisa voltar a enxergar na sua vida, na sua casa? O que você precisa voltar a enxergar lá? O que você precisa voltar a enxergar na sua família? Você já enxergou um dia a sua família toda salva, a sua família aos pés do Senhor, e hoje, por conta da situação toda, pelo cenário todo, você já não enxerga mais isso? O que você enxergou na sua vida? Você já se enxergou formado? Você já se enxergou que você passou num concurso? Mas hoje você olha para a sua vida e você falou assim, deixa para lá, não dá mais. Talvez você tenha desistido. E é isso que eu quero te perguntar nessa noite. O que você precisa voltar a enxergar, meu irmão? Qual é o projeto na sua vida que você precisa voltar a enxergar? Qual é o ministério na sua vida que você precisa voltar a enxergar? O que você precisa voltar a enxergar lá no seu trabalho? O que você precisa voltar a enxergar no seu negócio? O que, irmãos? É o que o Espírito Santo está dizendo. Ele quer com isso? O que o Espírito Santo quer dizer com isso? Que nós precisamos voltar a ter a visão de Deus. A visão que Deus tem de nós precisamos ter. Nós precisamos ter, irmãos. E não é uma visão assoberbada, é uma visão do projeto de Deus. Com certeza esse cenário todo de pandemia, talvez você tenha perdido algo ou sido alcançado por ela de alguma maneira, e ela mudou a sua maneira de viver. E você olha para as coisas que Deus havia te falado e você diz, eita, quando é que eu vou conquistar? Eita, eram coisas muito grandes, tão grandes assim, e eu hoje não enxergo mais. Eu não estou mais enxergando a minha família salva. Eu não estou mais enxergando isso. Eu não estou mais enxergando eu como empresário. Eu não estou mais enxergando eu conseguindo uma promoção. Eu não estou mais enxergando eu nem empregado. O que é que você precisa voltar a enxergar, meu irmão? Eu já preguei, acho que essa palavra umas 2 ou 3 vezes aqui na igreja mesmo. A primeira vez delas é aqui online, mas Deus tem falado muito forte ao meu coração nesses dias. O que eu preciso voltar a enxergar? E eu tenho colocado, meus irmãos, a visão de Deus, a visão que eu recebi de Deus em prática. Estava falando com o Ivan antes de nós começarmos, e ele pega e ele traz uma... E eu estava falando para ele sobre a visão de João no Apocalipse. A Bíblia relata ali que João ouviu algo.
ele ouviu que ninguém era digno de abrir o livro. Mas quando ele viu alguém era digno de abrir o livro, e esse alguém era Jesus. Depois ele ouve que eram 144 mil pessoas, 12 mil de cada tribo salvas. Mas quando ele viu, irmãos, era uma multidão incontável. Então há uma diferença aí entre o que ele estava ouvindo e o que ele estava vendo. Entendem isso, irmãos? Que a bênção de Deus é muito maior do que você já ouviu, irmãos. Esta é a palavra de Deus. Então, como Bartimeu ele ouviu sobre Jesus, o final de Bartimeu foi muito maior do que ele estava ouvindo. Ele só estava ouvindo que Jesus estava passando, mas agora ele volta a enxergar. E Bartimeu passou de um cego, mendigo, a seguidor de Jesus Cristo. E esta é a palavra que eu tenho para você, meu irmão, nesta noite. Que você faça igual o Bartimeu, que você seja igual o Bartimeu, mesmo não vendo nada no cenário atual, que sobre a bênção de Deus, sobre a graça de Deus, você entenda que você pode clamar por Ele e Ele vai te responder. E isto será muito maior do que você estava ouvindo sobre o que era. Em nome de Jesus, feche seus olhos neste momento. Quero fazer uma oração junto com você. Em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, bendizemos o teu nome pela tua palavra sobre as nossas vidas, que nós possamos, ó Paizinho Santo, ser como Bartimeu, ser, ó Deus, filho de alguém muito honrado, que nós possamos, ó Deus, saber a nossa identidade e nunca perdê-la, Pai, como o texto aqui declara que aquele homem era filho de Timeu. Nós temos, ó Deus, esta identidade, e que nós possamos, ó Paizinho Santo, sermos, ó Deus, como Bartimeu, que mesmo sem um sentido, mesmo não tendo a visão, ele ainda clamava pelo Senhor. Mesmo que nós não tenhamos um cenário favorável, nós continuemos a clamar a Ti, Jesus. E que o Senhor possa, Deus, nos chamar, que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, e que nós possamos voltar a enxergar tudo aquilo que o Senhor planejou para nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor, quando nos gerou, o Senhor planejou, que nós possamos começar a viver estas condições, ó Pai, que nós possamos voltar a enxergar como indivíduos, voltar a enxergar como igreja, nós possamos enxergar como congregação. Seja conosco, ó Pai, nesses dias, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Deus abençoe você, espero que você tenha sido abençoado e até a próxima. Que palavra edificante, não é mesmo, pessoal? Que essa palavra produza frutos no seu coração durante o resto da semana. É verdade, uma palavra poderosa. E você que tomou a decisão hoje de seguir a Cristo, de estar em comunhão conosco, aqui na nossa tela, em algum lugar, tem um QR Code. Basta você apontar o seu celular e preencher o formulário, que nós estaremos entrando em contato com você, para que você permaneça conectado conosco aqui nesse lugar. E não se esqueçam que no domingo nós temos a nossa experiência online aqui no nosso canal. É isso aí, galera. Não deixe de participar, não deixe de compartilhar com seus amigos. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Aqui é o seu lugar.